Demitida por salvar o cachorro, mas ele escondia provas de um crime chocante. Sob a chuva, ela foi demitida por salvar o cachorro do patrão. Ninguém entendeu o motivo, até descobrirem o que o animal trazia escondido no pescoço. Depois disso, nada foi igual. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 1. A demissão. Você está demitida. Patrícia Almeida empurrou Júlia Santos para fora da mansão no Jardim Europa. A mochila da babá voou pela escada. Roupas se espalharam no chão molhado. Mas, senhora, eu só dei comida pro Thor, Júlia tentou explicar, as mãos tremendo. Ele estava com fome. Esse cachorro tem dieta especial, Patrícia gritou mais alto. Seu rosto estava vermelho de raiva. Você quase matou ele! Saia da minha propriedade agora! A porta se fechou com violência. Júlia ficou ali parada na chuva fina de São Paulo, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Do segundo andar, uma voz fina e desesperada gritava. Tia Ju! Não vai! Tia Ju! Júlia olhou para cima. Amanda, a menina de 5 anos, batia no vidro da janela, chorando tanto que o rostinho estava vermelho. O coração de Júlia partiu em pedaços. Eu volto, princesa, eu prometo. Júlia gritou, engolindo as lágrimas. Mas era mentira. Ela sabia que era mentira. Uma babá demitida sem carta de recomendação nunca mais trabalharia em casas da elite paulistana. Todo mundo se conhecia, todo mundo falava. Júlia juntou suas roupas da calçada, colocou tudo na mochila velha. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper. 3 anos. Tinha cuidado de Amanda por 3 anos, desde que a menina tinha 2 aninhos. Tinha ensinado ela a falar, a andar direito, a usar o banheiro sozinha. Tinha ficado acordada a noite inteira quando Amanda teve pneumonia. Tinha sido mãe quando Patrícia estava ocupada demais com festas e salão de beleza. E agora? Nada. Jogada fora como lixo. Júlia começou a caminhar. Não tinha dinheiro para Uber. Não tinha dinheiro nem para o metrô. Ia ter que ir a pé até a casa da irmã, na Zona Leste. 3 horas de caminhada. Mas antes, tinha uma coisa que precisava fazer. 2 horas depois, Júlia entrou na clínica veterinária Pet Vida, na região da Vila Madalena. Estava encharcada da chuva. Os tênis faziam barulho de água a cada passo. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista, olhando para Júlia com aquele olhar. Aquele olhar de, você não tem dinheiro para estar aqui. Eu trouxe um cachorro hoje de manhã, Golden Retriever, nome Thor. Quero saber como ele tá. A recepcionista digitou no computador. Ah, sim, o Dr. Rodrigo está examinando ele agora. Mas, senhora, a conta já está em 1.200 e... Eu pago. Júlia mentiu. Não tinha 1.200. Não tinha nem 120. Mas depois se preocuparia com isso. Só quero saber se ele vai ficar bem. Vou chamar o doutor. 5 minutos depois, Dr. Rodrigo apareceu. Um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho, expressão séria. Você é a Júlia? Aqui trouxe o Thor. Sou. Como ele tá? Doutor. Rodrigo fez sinal para ela sentar. Isso nunca era bom sinal. Júlia, você salvou a vida desse animal. Mais 1 hora e ele estaria morto. Júlia sentiu as pernas falharem. Sentou na cadeira de plástico da recepção. Morto? Mas eu pensei que era só enjoo. Ele estava vomitando muito. Não era enjoo. O veterinário se inclinou para frente. Era envenenamento. Alguém colocou raticida na comida dele. Uma dose grande, intencional. Envenenamento? Júlia repetiu, sem entender. Mas quem faria isso? Não sei, mas os exames não mentem. Dr. Rodrigo tirou uma pasta. Mostrou papéis com números e gráficos. Olha aqui. Nível altíssimo de veneno no sangue. Fígado comprometido. Rins em falência. Ele estava morrendo devagar. Júlia começou a chorar. Não conseguiu segurar. Mas ele vai ficar bem agora. Vai. Fizemos lavagem gástrica, demos antídoto, fluidos.
Ele vai sobreviver graças a você. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não é verdade. Dr. Rodrigo balançou a cabeça. A maioria ignoraria um cachorro vomitando. Você pegou ele escondido, colocou num táxi e trouxe aqui. Você salvou ele. Júlia limpou as lágrimas. Posso ver ele? Claro, vem. Eles foram para a sala dos fundos. Thor estava deitado numa cama de metal, com soro na patinha. Quando viu Júlia, tentou levantar o rabo para abanar, mas estava fraco demais. Oi, amigão. Júlia se ajoelhou do lado dele. Fez carinho na cabeça dourada. Você vai ficar bom, eu prometo. Thor lambeu a mão dela. Foi quando o doutor Rodrigo disse algo que mudou tudo. Júlia, tem mais uma coisa. Quando tiramos a coleira dele para fazer os exames, encontramos isso. Ele mostrou um saquinho plástico. Dentro tinha um objeto minúsculo, do tamanho de uma moeda pequena. O que é isso? Um pendrive, chip de memória, estava costurado dentro da coleira, escondido no forro de couro. Alguém colocou ali de propósito. Júlia pegou o saquinho, olhou contra a luz. Era mesmo um pendrive, minúsculo, mas era. Por que alguém esconderia isso na coleira de um cachorro? Não sei, mas acho que você deveria abrir e acho que deveria chamar a polícia. Júlia guardou o pendrive no bolso. Seu coração batia cada vez mais rápido. Doutor, quanto eu te devo? 1.200 até agora, mas ele vai precisar ficar internado mais 2 dias. Vai dar uns 2.500 no total. Júlia não tinha nem 50 na conta, mas disse, eu pago, pode cuidar bem dele. Júlia saiu da clínica com o pendrive queimando no bolso. A chuva tinha parado. O céu de São Paulo estava cinza, pesado. Ela precisava ver o que tinha naquele pendrive, mas não tinha computador, não tinha notebook. Só tinha o celular velho com tela rachada. Foi caminhando até achar uma lan house na Rua Augusta, daquelas antigas que ninguém mais usava. Pagou 5 reais por meia hora de computador, sentou numa cabine no fundo, olhou ao redor. Tinha só mais 2 pessoas ali. Um menino jogando videogame e um cara dormindo. Júlia colocou o pendrive no computador. A tela piscou. Uma pasta se abriu. 47 arquivos. Júlia clicou no primeiro. Era uma foto. Roberto Almeida, o marido de Patrícia, numa mesa de restaurante com uma mulher loira. Eles estavam se beijando. Júlia clicou no segundo arquivo. Outro beijo. Outro ângulo. Terceiro arquivo. Os dois entrando num hotel. Ele tá traindo ela, Júlia sussurrou, mas tinha mais, muito mais. Júlia abriu uma pasta chamada Contratos. Tinha documentos em PDF, contratos de importação da empresa Almeida Import-Export. Júlia não entendia muito de negócios, mas entendia números, e aqueles números estavam errados. Um container de eletrônicos vindo da China, nota fiscal de 500 mil reais. Mas o contrato real mostrava 2.000 reais. A diferença? 1.500 reais, que sumiu. Júlia abriu mais documentos, mais contratos, mais diferenças absurdas. Roberto estava desviando dinheiro, milhões de reais, mas tinha mais. Júlia clicou numa pasta chamada Plano B. Dentro, um arquivo de texto. Ela abriu e sentiu o sangue gelar. Plano para eliminação atualizado. Patrícia está desconfiando. Ontem ela perguntou sobre as contas da empresa. Ela é burra, mas não é cega. Eventualmente vai descobrir. Opção 1. Divórcio, não. Ela fica com metade de tudo. Inaceitável. Opção 2. Acidente, talvez. Precisa parecer natural. Queda nas escadas, acidente de carro. Opção 3. Doença repentina. Melhor. Infarto, AVC. Conseguir medicação certa. Timeline. 3, 6 meses. Após a eliminação, casar com Viviane, vender empresa, mudar para o exterior. Atenção, Patrícia escondeu algo. Provavelmente provas. Procurar em cofre, já verifiquei vazio. Computador dela, senha, cachorro. Ela passa tempo demais com aquela praga. Júlia não conseguia respirar direito. Roberto estava planejando matar Patrícia e tinha descoberto que ela escondera as provas na coleira do Thor. Por isso tinha envenenado o cachorro. Júlia copiou tudo para o seu celular.
Depois fez 3 cópias em pendrives que comprou na loja ao lado. Escondeu uma cópia na mochila, outra mandou para os correios para o endereço da irmã, outra deixou em depósito pago na rodoviária. Se algo acontecesse com ela, as provas continuariam existindo. Agora precisava decidir o que fazer. Ligar para a polícia? Mas e se não acreditassem? E se Roberto tivesse conexões? Avisar Patrícia? Mas Patrícia tinha acabado de demiti-la, tinha humilhado ela. Júlia ficou sentada naquele computador da Lan House por 1 hora inteira, pensando, decidindo. Finalmente pegou o celular e ligou. Alô? A voz de Patrícia do outro lado, irritada. Senhora Patrícia, sou eu, Júlia. Por favor, não desligue. A senhora está em perigo. Silêncio. Que tipo de perigo? Seu marido está planejando matar a senhora. Eu tenho provas. Patrícia riu. Um riso amargo. Você foi demitida hoje e agora quer se vingar inventando mentiras? Não é mentira. Eu achei um pendrive escondido na coleira do Thor. Tem tudo lá. Contratos, desvio de dinheiro e um plano para... Chega! Patrícia gritou. Você roubou um pendrive da minha casa? Vou chamar a polícia e te processar. Eu não roubei. Tava na coleira do... A ligação caiu. Patrícia tinha desligado na cara dela. Júlia olhou para o celular. Olhou para as provas que tinha. Eu tentei, ela disse em voz alta. Mas não ia desistir. Não quando uma mulher estava em perigo. Não quando uma criança podia ficar órfã. Júlia tinha sido demitida injustamente. Tinha sido humilhada. Mas não era vingativa. Era certa. E fazer a coisa certa significava salvar Patrícia. Mesmo que Patrícia não merecesse. Capítulo 2. A investigação. Júlia passou a noite acordada no sofá da casa da irmã, na zona leste de São Paulo. Não conseguia parar de pensar. Uma mulher ia morrer. Uma criança ia ficar sem mãe. E ela tinha as provas nas mãos. Você tá bem? Perguntou Márcia, a irmã trazendo café. Desde que chegou, tá parecendo assombrada. Márcia, se você soubesse que alguém vai ser morto, mas a pessoa não acredita em você, o que faria? Márcia sentou ao lado dela. Iria na polícia. E se a polícia não acreditasse? Então juntaria mais provas. Provas tão grandes que ninguém pudesse ignorar. Júlia olhou para o celular. Tinha as provas do desvio de dinheiro, da traição, do plano de assassinato. Mas será que era suficiente? Preciso de ajuda, Júlia disse. Conhece alguém que entende de crimes corporativos, fraude financeira? Márcia pensou. Tem aquele rapaz do 3º andar, o Felipe. Ele é contador, trabalha com auditoria de empresas. Acha que ele me ajudaria? Só um jeito de descobrir. 2 horas depois, Júlia batia na porta do apartamento 304. Um homem de uns 30 anos atendeu. Óculos, cabelo bagunçado, camiseta do Iron Maiden. Oi? Felipe, sou Júlia, irmã da Márcia do 207. Ela disse que você entende de fraude empresarial. Felipe franziu a testa. Entendo. Por quê? Porque descobri um esquema de desvio de milhões de reais e preciso de alguém que saiba se as provas que tenho são suficientes para a polícia agir. Felipe olhou para ela como se estivesse maluca, mas algo no rosto de Júlia, o desespero genuíno, o fez abrir a porta. Entra! Júlia mostrou tudo, os contratos, as diferenças nos valores, as contas em paraísos fiscais. Felipe passou 40 minutos analisando, fazendo anotações, calculando. Finalmente olhou para Júlia com expressão séria. Isso aqui é lavagem de dinheiro em escala industrial. Estou vendo no mínimo 15 milhões de dólares desviados nos últimos 3 anos. Então dá para denunciar? Dá, mas... Felipe hesitou. Você sabe quem é Roberto Almeida? Sei, marido da minha ex-patroa. Júlia, a família Almeida tem conexões políticas, advogados caros. Se você denunciar e não der em nada, ele pode virar contra você, te processar por difamação, invasão de privacidade, destruir sua vida. Minha vida já está destruída, Júlia disse simplesmente. Fui demitida injustamente hoje. Não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho futuro. Mas uma criança de 5 anos tem. E não vou deixar ela perder a mãe porque tive medo.
Felipe estudou Júlia por um longo momento. Você é corajosa ou louca? Não sei ainda. Ele pegou um papel. Mas se vai fazer isso, precisa fazer direito. Não adianta só ter provas. Precisa saber onde denunciar, como denunciar e ter proteção legal. Proteção legal? Não tenho dinheiro para advogado. Conheço uma advogada que trabalha com denúncias de corrupção. Ela faz casos pro bono quando a causa é justa. Deixa eu ligar para ela. Enquanto Felipe falava ao telefone, Júlia olhou pela janela. Lá embaixo, as ruas da Zona Leste, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, gente comum, como ela. Gente que trabalhava duro, pagava contas, vivia honestamente, enquanto gente como Roberto Almeida roubava milhões e ainda planejava assassinato. Ela quer falar com você. Felipe estendeu o telefone. Alô? Júlia, meu nome é doutora Renata Costa. Felipe me contou por cima da situação. Você realmente tem provas de desvio de dinheiro e plano de assassinato? Tenho tudo. Documentos, mensagens, fotos. E a vítima? Ela sabe que está em perigo? Sabe, mas não acredita em mim. Me acusou de querer vingança por ter sido demitida. Silêncio do outro lado. Complicado, muito complicado, mas se suas provas são sólidas, podemos forçar uma investigação. Você está livre amanhã às 9h? Estou livre o dia inteiro, não tenho mais emprego. Então vem no meu escritório. Vamos montar um dossiê completo e levar para o Ministério Público. Júlia não dormiu naquela noite também. Ficou organizando tudo. Imprimiu documentos, fez timeline dos crimes. Separou por categorias: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, traição conjugal, plano de assassinato. Às 7h, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô, Júlia Santos? Uma voz masculina, fria. Quem é? Alguém que quer te dar um conselho. Para de mexer em coisas que não são da sua conta. O coração de Júlia disparou. Como você conseguiu meu número? Sabemos onde você mora. Sabemos que sua irmã trabalha na padaria da esquina. Sabemos que você tem uma sobrinha de 3 anos na creche municipal. Júlia sentiu o sangue gelar. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Esquece o pendrive. Esquece tudo que viu. Volta para sua vidinha humilde e fica quieta. Senão, sua família vai sofrer consequências. Quem é você? Um amigo do senhor Roberto. E ele não gosta de babás intrometidas que roubam coisas da casa dele. A ligação caiu. Júlia ficou parada, tremendo. Olhou para a porta do quarto da irmã. Márcia dormia lá dentro com a filhinha. Estariam em perigo por causa dela? Mas então Júlia pensou em Amanda, a menininha de 5 anos que a chamava de Tia Ju, que dormia abraçada com ela quando tinha pesadelos, que desenhava corações e escrevia "Eu amo a Tia Ju" com a ortografia errada de criança. Se Roberto matasse Patrícia, Amanda ficaria órfã de mãe e eventualmente descobriria que o próprio pai era o assassino. Aquela criança não merecia isso. Júlia pegou o celular e ligou para a polícia. Polícia Civil, bom dia. Quero denunciar ameaça e plano de assassinato. Qual seu nome? Júlia Santos. E preciso de proteção policial. Para mim e para minha família. 3 horas depois, Júlia estava numa sala do Ministério Público. Na frente dela, uma promotora chamada doutora Helena Marques. Cabelos grisalhos, expressão séria, olhos que já tinham visto muita coisa ruim. Deixa eu ver se entendi, disse a promotora. Você era babá da família Almeida. Foi demitida ontem. Hoje aparece aqui dizendo que o marido da sua ex-patroa está planejando matá-la. Eu sei como parece, Júlia disse. Parece vingança, mas não é. Eu tenho provas. Júlia abriu o notebook emprestado do Felipe e mostrou tudo. A promotora passou 1 hora analisando, em silêncio. Só o barulho do ar-condicionado e do mouse clicando. Finalmente, ela tirou os óculos e olhou para Júlia. Isso aqui é sério. Muito sério. Então a senhora acredita em mim? Acredito nas provas. Não em você ou nele. Nas provas. Doutora Helena se inclinou para frente.
Mas, Júlia, processar gente como Roberto Almeida é difícil. Eles têm dinheiro infinito. Advogados top podem arrastar isso por anos. E enquanto isso, ele mata a Patrícia. Exato. Por isso precisamos agir rápido. A promotora pegou o telefone. Vou pedir escuta telefônica e quebra de sigilo bancário. Se conseguir autorização judicial até amanhã, em 48 horas temos Roberto vigiado 24 horas por dia. E a Patrícia? Ela continua em perigo? Vou mandar uma viatura fazer ronda ostensiva na frente da mansão, 2 vezes por dia. Se Roberto perceber que está sendo vigiado, não vai agir. Júlia sentiu um alívio pequeno, mas não total. Doutora, ele mandou alguém me ameaçar. Ameaçaram minha família. Vou pedir proteção policial para você também. E Júlia, a promotora olhou direto nos olhos dela. Você fez a coisa certa. Muita gente teria ficado quieta, mas você escolheu a justiça. 2 dias se passaram. Júlia ficou na casa da irmã praticamente presa. A polícia tinha colocado uma viatura na rua 24 horas. No 3º dia, o telefone dela tocou. Era a doutora Helena. Júlia, acabamos de conseguir as autorizações. Escuta telefônica aprovada. Quebra de sigilo aprovada. E você não vai acreditar no que descobrimos. O quê? Roberto Almeida não está só desviando dinheiro da própria empresa. Ele está envolvido com uma rede internacional de tráfico de mercadorias roubadas. Eletrônicos falsificados vindos da China. Está muito maior do que imaginávamos. Meu Deus. E tem mais. Interceptamos uma ligação dele hoje de manhã, falando com alguém sobre resolver o problema da Patrícia até sexta-feira. Júlia, hoje é quarta. O coração de Júlia parou. Ele vai matar ela em 2 dias? Parece que sim. Por isso preciso que você faça uma coisa perigosa, qualquer coisa. Preciso que você vá na casa dos Almeida, que avise Patrícia pessoalmente, que atire de lá, porque se ela ficar naquela casa até sexta, vai morrer. Mas ela não acredita em mim, me xingou e desligou na cara. Então vai ter que fazer ela acreditar. Como? Não sei, mas você é a única pessoa que tem acesso àquela casa. Você conhece os funcionários, conhece a rotina, conhece a menina. Se alguém consegue tirar Patrícia de lá, é você. Júlia fechou os olhos, respirou fundo. Eu vou. Naquela tarde, Júlia estava na frente do portão da mansão no Jardim Europa. O mesmo portão de onde tinha sido expulsa 3 dias atrás. Tocou a campainha. Quem é? Voz do interfone. Sou Júlia. Preciso falar com Dona Patrícia. É urgente. A senhora foi demitida. Não pode entrar. Eu sei. Mas é sobre a Amanda. Sobre a segurança dela. Silêncio. Depois o portão se abriu. Júlia entrou. O jardim estava do mesmo jeito. A fonte no meio. As rosas bem cuidadas. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. A porta da frente se abriu. Patrícia apareceu. Vestido caro, cabelo arrumado, mas os olhos estavam cansados. O que você quer, Júlia? Preciso falar com a senhora, a sós. Eu não tenho nada para falar com uma babá que rouba coisas da minha casa e inventa mentiras sobre meu marido. Por favor, 5 minutos. Pela Amanda. Patrícia hesitou, mas o nome da filha funcionou. 5 minutos. Na sala. Elas entraram. Júlia olhou ao redor. Tudo familiar. A escada de mármore, o lustre de cristal. As fotos na parede. Patrícia, Roberto, Amanda. A família perfeita. Mas perfeição era mentira. Fala logo. Patrícia cruzou os braços. Senhora, seu marido está planejando matar a senhora. Até sexta-feira. A Polícia Federal está investigando ele. Tem escuta telefônica. Tem provas de desvio de milhões. E ele vai agir porque sabe que está cercado. Patrícia riu. Mas era um riso nervoso. Você é louca. Roberto não faria isso. A gente é casado há 8 anos. Então explica isso. Júlia mostrou o celular, o documento do plano de eliminação. Patrícia leu, e Júlia viu o momento exato em que ela entendeu. O rosto ficando branco, as mãos começando a tremer. De onde você tirou isso? Do pendrive que estava na coleira do Thor.
A senhora escondeu ali, não foi? Porque desconfiava. Patrícia se sentou devagar no sofá, como se as pernas não aguentassem mais. Eu achei uns documentos estranhos no escritório dele, 3 meses atrás. Copiei tudo num pendrive. Escondi na coleira do Thor, porque sabia que Roberto odiava aquele cachorro. Nunca mexeria nele. Mas ele descobriu e tentou matar o Thor. Patrícia começou a chorar. Meu Deus, ele envenenou meu cachorro e eu culpei você. Não importa agora. O que importa é tirar a senhora daqui e a Amanda, hoje. Mas ele vai desconfiar. Vai... A porta da frente se abriu. Roberto Almeida entrou. Terno impecável, pasta de couro, celular na mão. E quando viu Júlia ali, seu rosto mudou completamente. O que ela está fazendo aqui? Capítulo 3. O confronto. Roberto Almeida fechou a porta atrás de si. Devagar. Seus olhos iam de Júlia para Patrícia. Calculando, analisando. Perguntei o que essa mulher está fazendo na minha casa. Ele repetiu. A voz mais baixa agora, mais perigosa. Patrícia se levantou do sofá. Ela veio trazer umas coisas que esqueceu quando foi demitida. Que coisas? Roberto colocou a pasta no aparador. Não tirava os olhos de Júlia. Roupas. Algumas roupas que ficaram no armário do quarto de empregada, Patrícia improvisou. Roberto olhou para Júlia, para a mochila nas costas dela. Cadê as roupas então? Júlia engoliu seco. Já peguei. Tão na mochila. Mostra. Roberto, não precisa disso. Patrícia tentou intervir. Eu decido o que precisa ou não na minha casa. Roberto explodiu. Depois, respirou fundo. Voltou a ficar calmo. Calmo demais. Desculpa, amor. É que, depois do incidente com o cachorro, não confio mais nessa mulher. Quero ter certeza que ela não levou nada de valor. Incidente? Júlia não conseguiu segurar. O senhor envenenou o Thor. O silêncio foi absoluto. Roberto virou devagar para ela. Um sorriso se formou no canto da boca dele. Mas não era um sorriso feliz. Era perigoso. Cuidado com o que fala, Júlia. Acusações graves podem te levar para a cadeia por difamação. Não é acusação, é fato. O veterinário comprovou. Raticida na comida. Dose letal. Patrícia olhou para o marido. Roberto, é verdade? Claro que não. Essa mulher foi demitida e agora quer se vingar, inventando histórias absurdas. Roberto pegou o celular. Vou chamar a polícia. Invasão de domicílio. Chama! Júlia gritou. Por favor, chama, porque quando eles chegarem, vou mostrar tudo que descobri no pendrive que estava na coleira do Thor. Roberto congelou. O celular ainda na mão. Que pendrive? O que a Patrícia escondeu ali? Com todas as provas dos seus crimes, desvio de dinheiro, contas nas Ilhas Cayman, contratos falsos, lavagem de dinheiro e o melhor, Júlia deu um passo à frente, seu plano para matar sua esposa. Patrícia soltou um grito abafado. Você realmente escreveu isso? Escreveu que ia me matar? Roberto olhou para a esposa, para Júlia, de volta para a esposa, e então toda a máscara caiu. Você é uma idiota, Patrícia, ele disse, a voz gelada. Achou que eu não ia descobrir que copiou meus arquivos? Achou que ia dar para me chantagear? Eu não ia te chantagear, ia te denunciar. Denunciar? Roberto riu. Com que provas? Eu destruí o pendrive, ou melhor, achei que tinha destruído matando aquela praga do cachorro. Mas não destruiu, Júlia disse, porque eu salvei o Thor e achei o pendrive e copiei tudo e mandei para o Ministério Público. A cor sumiu do rosto de Roberto. Você fez o quê? A Polícia Federal já está investigando o senhor. Tem escuta telefônica, quebra de sigilo bancário e interceptaram sua ligação de ontem falando em resolver o problema da Patrícia até sexta. Roberto ficou parado, processando. Então seus olhos se estreitaram. Você está blefando. Blefando. Liga para o seu contador. Pergunta se a Receita Federal não solicitou os documentos da empresa hoje de manhã. Vai, liga! Roberto não ligou, mas Júlia viu o pânico nos olhos dele. Ele sabia que era verdade. Roberto,
Patrícia se aproximou devagar. É verdade. Você realmente ia me matar? Patrícia, eu posso explicar. Responde, ia ou não? Silêncio. Meu Deus! Patrícia levou a mão à boca. Você ia deixar nossa filha sem mãe. Ia matar a mãe da sua própria filha. Eu não tinha escolha. Você ia me denunciar. Ia destruir tudo que construí. Você construiu em cima de mentiras, de roubo, de crimes. A porta da sala se abriu. Amanda apareceu. De pijama, olhinhos com sono, segurando o ursinho de pelúcia. Papai, mamãe, por que estão gritando? Todo mundo congelou. Júlia viu a cena como em câmera lenta. A menininha de 5 anos, inocente, sem entender nada. Entre um pai criminoso e uma mãe em perigo. Vem com a tia, princesa. Júlia estendeu a mão. Amanda correu e abraçou Júlia. Tia, Ju, você voltou. Eu sabia. Eu pedi para o papai do céu e você voltou. Júlia segurou a menina com força. Olhou para Patrícia por cima da cabecinha dela. Pega seus documentos e os dá a Amanda. Vocês vão sair daqui, agora. Ninguém vai a lugar nenhum. Roberto bloqueou a porta. Essa é minha casa, minha família. E vocês não vão destruir tudo que eu construí. Sai da frente, Roberto. Não. Foi quando Amanda começou a chorar. Um choro baixinho, assustado. Ela sentia a tensão no ar. Sentia o perigo. Papai, você está assustando eu. Cala a boca, Amanda. A menina chorou mais alto e algo em Júlia explodiu. Não grita com ela! Júlia colocou Amanda no chão atrás dela. Ficou entre a menina e Roberto. Você já perdeu tudo. A polícia já tem as provas. Já sabe dos crimes. Você vai ser preso. A única coisa que ainda pode fazer é não traumatizar sua filha mais do que já traumatizou. Roberto deu um passo à frente. Ou eu posso garantir que você nunca conte nada para ninguém. Ele puxou algo do bolso interno do paletó. Uma arma. Patrícia gritou. Amanda começou a soluçar. Júlia ficou paralisada. Roberto, não, Patrícia implorou. Pelo amor de Deus, tem nossa filha aqui. Então manda ela subir para o quarto agora. Júlia se abaixou. Pegou Amanda no colo. Sussurrou no ouvido dela. Princesa, fecha os olhinhos e canta aquela música que a tia te ensinou. Lembra? A da estrelinha? Amanda, chorando, começou a cantar com a vozinha tremendo. Brilha, brilha, estrelinha. Júlia olhou para Roberto, para a arma, para Patrícia. Calculou as chances. Tinha seu celular no bolso. A ligação para a polícia estava aberta desde que entrara na casa. Tinha deixado a ligação ativa, gravando tudo. A polícia estava ouvindo cada palavra. Só precisava ganhar tempo. Me mata então, Júlia disse, mantendo a voz firme. Mas primeiro me explica uma coisa. Como um pai consegue fazer isso na frente da própria filha? Ela não vai lembrar. É muito nova. Ela tem 5 anos. Ela vai lembrar pro resto da vida. Melhor do que crescer na pobreza depois que eu for preso. Roberto, Patrícia se aproximou devagar. Não precisa ser assim. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Entrega-se. Colabora com a justiça. Sua pena vai ser menor. E a Amanda não vai te ver como assassino. Já é tarde demais para isso. Foi quando ouviram. Sirenes. Muitas sirenes se aproximando. Roberto correu até a janela. 4 viaturas parando na frente da casa. Policiais saindo armados. Você! Ele apontou a arma para Júlia. Você ligou para eles. Não precisei. A ligação estava aberta desde que entrei aqui. Eles ouviram tudo. Suas confissões, suas ameaças. Tudo. Roberto ficou branco. A porta da frente explodiu. Literalmente. O batedor de porta derrubou tudo. Polícia, solta a arma. Mãos na cabeça. Agora! 8 policiais entraram, armas em punho. Mira laser vermelha em Roberto. Solta a arma! Última chance! Roberto olhou para a arma na mão dele. Para os policiais. Para Patrícia. Para Júlia segurando Amanda. Eu não queria que fosse assim, ele disse, e soltou a arma no chão. Os policiais avançaram, jogaram Roberto no chão. Algemas, revista.
Roberto Almeida, você está preso por porte ilegal de arma, ameaça, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e associação criminosa. Você tem direito a permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Júlia se sentou no chão, ainda segurando Amanda. A menina tinha parado de cantar. Estava em choque, quieta demais. Patrícia veio correndo e abraçou as duas, chorando tanto que não conseguia falar. Uma policial se aproximou. Vocês estão bem? Alguém se machucou? Não, Júlia conseguiu dizer. Mas a menina, ela viu tudo. Vou chamar uma equipe de psicólogos e uma ambulância para fazer avaliação. Roberto foi levado algemado para fora da casa. Gritava que era inocente, que era perseguição, que ia processar todo mundo, mas ninguém estava ouvindo. Na calçada, Júlia viu a doutora Helena Marques, a promotora. Ela acenou. Júlia acenou de volta. A justiça tinha chegado, finalmente, mas o preço tinha sido alto, muito alto. Amanda não falava, só olhava para frente, em choque. Patrícia chorava sem parar. Meu Deus, o que eu fiz? Como eu não vi? Como deixei minha filha viver com um monstro? A senhora não sabia. Júlia segurou a mão dela. Gente como ele é boa em esconder. Mas você viu. Você descobriu. Você salvou a gente. 3 ambulâncias chegaram. Paramédicos checando todo mundo. Um psicólogo infantil se ajoelhou na frente de Amanda. Oi, Amanda. Meu nome é Dr. Paulo. Vou conversar com você um pouquinho, tá bom? Amanda olhou para Júlia. Júlia acenou. Pode ir, princesa. O doutor é bonzinho. Enquanto Amanda era levada para uma das ambulâncias para avaliação, Júlia sentiu as pernas falharem. Sentou nos degraus da entrada da mansão. Estava tremendo, suando frio, o choque chegando atrasado. Você foi muito corajosa, uma voz disse. Era um dos policiais. Muita gente teria ficado quieta, teria deixado acontecer. Não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada, Júlia disse. O policial se sentou ao lado dela. O que vai fazer agora? Júlia olhou para a mansão, para as viaturas, para Patrícia sendo atendida por paramédicos, para Amanda na ambulância. Não sei. Ainda não encontrei outro emprego. Não tenho dinheiro. Vou ter que voltar a procurar vagas de babá, mas sem carta de recomendação. Acho que isso não vai ser problema. O policial sorriu. Depois dessa história viralizar, todo mundo vai querer contratar a babá que salvou uma família inteira e prendeu um criminoso. Júlia não tinha pensado nisso. 2 horas depois, a casa estava mais calma. A polícia tinha ido embora, as ambulâncias também. Patrícia e Amanda tinham ficado. Não queriam dormir naquela casa naquela noite. Vocês podem ficar na minha casa, Júlia ofereceu. É pequena, na zona leste, mas podemos ir para um hotel, Patrícia disse. Um hotel bom, com tudo que precisarmos. Não, mamãe, Amanda falou pela primeira vez em horas. Quero ficar com a tia Ju. Patrícia olhou para a filha, para Júlia. E pela primeira vez entendeu. Aquela babá que ela tinha demitido injustamente, humilhado, tratado como lixo, era quem a filha dela realmente amava. Então vamos para a casa da tia Ju, Patrícia disse, a voz quebrada. Às 23, Júlia, Patrícia e Amanda estavam no apartamento minúsculo de Márcia, na zona leste. Márcia tinha feito macarronada. Todo mundo comeu em silêncio. Amanda dormiu abraçada com Júlia no sofá-cama. Patrícia ficou no quarto de hóspedes. Ou melhor, no que Márcia chamava de quarto. Um cômodo de 2x2, com colchão no chão. Júlia olhava para o teto. Não conseguia dormir. Tinha feito a coisa certa. Sabia disso. Mas uma criança tinha visto o pai ser preso. Tinha visto o pai ameaçar pessoas com arma. Tinha ouvido o pai confessar que planejava matar a mãe. Como uma criança se recupera disso? Tia Ju, a voz fina de Amanda no escuro. Você vai embora de novo? Júlia apertou a menina mais forte. Não, princesa. Nunca mais. Eu prometo. Promete mesmo? Prometo. Meu pai é um homem mau? Júlia respirou fundo. Como responder isso? Seu pai cometeu erros. Erros muito grandes. E vai ter que pagar por eles. Ele vai voltar? Não sei, amor.
Eu tenho medo dele voltar. Ele não vai machucar você. Eu não vou deixar. Amanda se aconchegou mais. Tia Ju, você é minha mamãe de verdade agora? Júlia sentiu as lágrimas descerem. Se sua mãe deixar, eu cuido de você para sempre. Ela deixa. Ela me disse que você é a melhor pessoa que ela conhece. Na manhã seguinte, Patrícia acordou cedo. Encontrou Júlia já acordada na cozinha tomando café. Não conseguiu dormir? Patrícia perguntou. Pouco. E a senhora? Nada. Patrícia serviu café para si mesma. Sentou na mesinha da cozinha. Júlia, eu preciso te pedir desculpas por tudo. Por ter te tratado mal. Por ter te demitido injustamente. Por não ter acreditado em você quando me avisou. Já passou. Não passou. E nunca vai passar. Mas quero tentar compensar. Patrícia pegou a bolsa. Tirou um talão de cheques. Quanto você precisa? 50 mil? 100 mil? Fala um número. Júlia empurrou o talão de volta. Não quero seu dinheiro. Mas você precisa. Não tem emprego, não tem. Eu sei o que não tenho. Mas não quero ser paga por ter feito a coisa certa. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. Patrícia começou a chorar. Então, o que você quer? O que eu posso fazer para compensar? Júlia pensou. Depois disse, me dá uma carta de recomendação. Uma boa. Falando que fui a melhor babá que a senhora já teve. Que cuidei da Amanda com amor. Que a senhora confia em mim completamente. Isso. Só isso. E me deixa continuar sendo parte da vida da Amanda. Porque aquela menina ali... Júlia apontou para o sofá onde Amanda dormia. É a coisa mais importante do mundo para mim. Patrícia abraçou Júlia, chorou no ombro dela. Você vai ser mais que parte da vida dela. Vai ser família para sempre. Capítulo 4. A revelação. Uma semana se passou. Júlia estava de volta à mansão no Jardim Europa. Mas agora era diferente. Não era mais babá. Era família. Patrícia tinha insistido que ela e Márcia se mudassem para lá temporariamente. A casa é enorme. Vocês não precisam pagar aluguel enquanto se recuperam. Júlia tinha aceitado. Não por ela, por Amanda. A menina não estava bem. Acordava gritando toda noite. Tinha medo de homens de terno. Não queria ir para a escola. Ela precisa de terapia intensiva, disse a psicóloga infantil, doutora Beatriz. O trauma foi severo, vai levar meses, talvez anos. Mas havia uma coisa que ajudava. Júlia. Quando Júlia estava por perto, Amanda conseguia dormir. Conseguia sorrir um pouco. Naquela manhã, Júlia estava no quintal com Amanda, brincando com Thor, que tinha voltado para casa completamente recuperado. Olha, tia Ju, o Thor pegou a bolinha. Amanda ria. Era a primeira vez em uma semana que Júlia ouvia aquela risada. Ele tá forte de novo, né, princesa? Você salvou ele. Você salva todo mundo. Júlia abraçou a menina. Não salvei sozinha. Sua mãe também foi corajosa. Patrícia observava da janela da sala, sorrindo. Mas era um sorriso triste. Seu casamento tinha sido uma mentira. 8 anos de mentiras. Como não tinha visto? O celular dela tocou. Era a doutora Helena, a promotora. Patrícia... Preciso que venha ao Ministério Público. Temos novidades sobre o caso. 2 horas depois, Patrícia e Júlia estavam no escritório da promotora. Documentos espalhados pela mesa. Conseguimos rastrear todo o dinheiro desviado. Doutora Helena explicou. No total, Roberto desviou 18 milhões em 3 anos. Patrícia ficou pálida. 18 milhões? E tem mais. Descobrimos que ele tinha uma segunda família, na Bahia, outra mulher, 2 filhos. O silêncio foi absoluto. O quê? Patrícia sussurrou. Viviane Santos. Ela achava que era casada com ele. Ele dividia o tempo entre vocês. Registrou as crianças no nome dele. Comprou apartamento para ela com o dinheiro desviado. Patrícia começou a rir, mas era uma risada de desespero. 8 anos. 8 anos dividindo o marido sem saber. Júlia segurou a mão dela. Viviane quer falar com você, doutora Helena continuou. Ela também foi enganada, também é vítima. Eu não quero ver essa mulher. Ela tem 2 crianças que agora estão sem pai, sem dinheiro. Roberto usava o dinheiro desviado para sustentar ela.
Patrícia fechou os olhos, respirou fundo. O que ela quer? Conhecer você e Amanda. As crianças são meio irmãs. 2 dias depois, Júlia acompanhou Patrícia num café na Vila Madalena. Iam conhecer Viviane. Quando a mulher entrou, Patrícia ficou chocada. Ela era bonita, simples, mas bonita. Cabelo cacheado, roupa comum, olhos tristes. Patrícia? Viviane se aproximou devagar. Sou eu. Elas se sentaram. Silêncio desconfortável. Eu não sabia, Viviane disse primeiro. Ele me disse que era divorciado, que a ex-mulher tinha ficado com a filha. Eu nunca desconfiei. Ele era bom em mentir. Patrícia disse a voz dura. Tenho 2 filhos dele, gêmeos, 5 anos, mesma idade da sua filha. Patrícia olhou para Júlia. Júlia acenou, deu uma chance. Como eles estão? Patrícia perguntou, sua voz amolecendo um pouco, confusos, perguntando pelo pai. Eu não sei o que dizer. A verdade, sempre a verdade. Viviane começou a chorar. Estou sem dinheiro. O apartamento era alugado. O carro era dele. Eu trabalhava como manicure, mas não dá para sustentar 2 filhos sozinha. Patrícia ficou em silêncio, processando. Depois disse algo que surpreendeu até Júlia. Eu vou ajudar. O quê? Você foi enganada também. As crianças são inocentes. Eles são meio-irmãos da Amanda. Eu não vou deixar eles passarem fome por causa dos crimes do pai deles. Viviane olhou incrédula. Você ajudaria? Depois de tudo? Não por você. Pelas crianças. Patrícia pegou a bolsa. Escreveu um cheque. Isso dá para 3 meses de aluguel e comida. Depois a gente vê o que fazer. Viviane pegou o cheque com mãos tremendo. Obrigada. Obrigada mesmo. Quando saíram do café, Júlia olhou para Patrícia com admiração. A senhora é incrível. Não sou, só estou tentando fazer o certo, como você me ensinou. O julgamento de Roberto aconteceu 3 meses depois. O fórum estava lotado. Imprensa, curiosos, vítimas. Júlia estava lá. Patrícia também. Amanda não. Era pequena demais. Roberto entrou algemado. Estava diferente, mais magro. Barba por fazer. Olheiras. Quando viu Patrícia, tentou falar algo, mas ela virou o rosto. O juiz leu as acusações. Eram muitas. Lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tentativa de homicídio, ameaça com arma, maus tratos a animais, bigamia. Os advogados de Roberto tentaram de tudo. Alegaram perseguição. Disseram que as provas foram obtidas ilegalmente. Pediram redução de pena, mas as provas eram irrefutáveis. O pendrive, as gravações, as confissões. Depois de 3 dias de julgamento, o juiz bateu o martelo. Roberto Almeida, você é condenado a 25 anos de prisão em regime fechado. Além disso, todos os bens adquiridos com dinheiro desviado serão confiscados. Roberto gritou. Isso é injustiça. Eu sou inocente. Mas foi levado pelos guardas, ainda gritando. Patrícia não sentiu vitória, só alívio e tristeza por Amanda, que cresceria sem pai. 6 meses depois da prisão, a vida tinha se estabilizado. Patrícia tinha assumido a empresa. Estava limpando a bagunça que Roberto deixou, devolvendo dinheiro, reparando danos. Júlia tinha voltado a ser babá oficial de Amanda. Mas agora morava na mansão. Tinha seu próprio quarto, salário justo, respeito. E Amanda ainda fazia terapia, mas estava melhorando. Ria mais, brincava mais. Numa tarde de sábado, Amanda estava desenhando na sala. Júlia ao lado. Tia Ju, posso te fazer uma pergunta? Sempre, princesa. Por que você voltou? Depois que minha mãe te tratou mal, te demitiu? Por que voltou para salvar a gente? Júlia pensou como responder. Porque algumas coisas são mais importantes que mágoa. A justiça é mais importante. Você é mais importante. Eu te amo, tia Ju. Eu também te amo, princesa. Patrícia entrou na sala. Viu as duas juntas, sorrindo. Júlia, posso falar com você 1 minuto? Elas foram para a varanda. Quero te fazer uma proposta. Patrícia começou. Não quero que seja só babá. Quero te adotar legalmente como parte da família. Você, Márcia e sua sobrinha. Quero que Amanda tenha família de verdade.
Júlia ficou sem palavras. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero. Você é mais família para Amanda do que eu em muitos sentidos. E merece. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Viviane e as crianças também. Eles também são família agora. Patrícia sorriu. Já pensei nisso. Vou ajudar ela a abrir um salão de beleza. As crianças vão estudar em escola boa e vamos fazer festas juntos. Uma família estranha, mas família. Júlia abraçou Patrícia. Pela primeira vez, um abraço de verdade, de família. Capítulo 5. Recomeços. Um ano se passou desde a prisão de Roberto. A vida na mansão tinha encontrado um novo ritmo, mais leve, mais honesto. Júlia acordava todo dia às 7, preparava café da manhã para Amanda, levava ela para a escola, voltava e ajudava Patrícia com papelada da empresa. Não era mais só babá, era gerente administrativa. Patrícia tinha insistido. Você tem diploma em administração que nunca usou. Tem inteligência. Merece mais que cuidar de criança. Patrícia tinha dito. Mas eu gosto de cuidar da Amanda. Então faz as duas coisas. De manhã trabalha comigo. De tarde fica com ela. E estava funcionando. Naquela manhã de sábado, Júlia estava no escritório da empresa Almeida Import-Export. Agora se chamava apenas Almeida Comércio. Novo nome, nova gestão, nova reputação. Júlia, tem alguém aqui querendo falar com você, disse Carla, a secretária. Quem? Um repórter, do programa Fantástico. Júlia franziu a testa. Eu não dou entrevistas. Ele disse que é sobre uma matéria de histórias inspiradoras. Quer contar sua história, Júlia pensou. Tinha recusado dezenas de entrevistas no último ano. Não queria ser famosa, não queria holofotes, mas talvez sua história pudesse ajudar outras pessoas. Tá bom, manda ele entrar. O repórter se chamava Bruno, uns 35 anos, simpático, gravador na mão. Júlia Santos, a babá que salvou uma família e prendeu um criminoso. Sua história rodou o Brasil inteiro. Eu só fiz o que era certo, mas muita gente não faria. Muita gente ficaria quieta com medo. Bruno ligou o gravador. Me conta, como foi descobrir que estava no meio de um esquema criminoso? Júlia contou tudo. O envenenamento do Thor, o pendrive na coleira, as provas, o confronto, a prisão. Bruno anotava tudo, fascinado. E hoje, como está sua vida? Bem, trabalho aqui na empresa. Cuido da Amanda. Minha família mora comigo na mansão. É uma vida que nunca imaginei ter. E Patrícia, como é a relação de vocês agora? Ela é minha melhor amiga. E Amanda é como minha filha. Você perdoa a Patrícia por ter te demitido injustamente? Júlia pensou. Perdoei. Ela estava sendo manipulada. E quando descobriu a verdade, fez a coisa certa. Isso é o que importa. A entrevista durou 2 horas. Quando terminou, Bruno desligou o gravador. Obrigado, Júlia. Sua história vai inspirar muita gente. A matéria foi ao ar 3 semanas depois. Domingo à noite. Horário nobre. Júlia, Patrícia, Amanda, Márcia e a sobrinha assistiram juntas na sala. A reportagem mostrou tudo. Entrevistas, imagens da mansão, fotos do julgamento de Roberto e a história completa de Júlia. Olha, tia Ju, você tá na TV. Amanda pulou empolgada. No final da matéria, o repórter disse: Júlia Santos nos ensina que fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. O telefone de Júlia não parou de tocar a noite inteira. Conhecidos, antigos colegas, gente que ela nem lembrava. Mas a ligação mais importante veio no dia seguinte. Júlia, aqui é a doutora Renata Costa, lembra de mim? A advogada que me ajudou com as denúncias. Claro que lembro. Vi sua matéria ontem e fiquei pensando, você já pensou em trabalhar com proteção a vítimas de violência doméstica? Como assim? Tenho uma ONG. Ajudamos mulheres que estão em relacionamentos abusivos. Precisamos de pessoas que entendam o que é estar em perigo, que tenham coragem. Você se encaixa perfeitamente. Júlia sentiu algo acender dentro dela. Me conta mais.
2 meses depois, Júlia estava dividindo seu tempo entre 3 coisas. 1. Trabalho na empresa de Patrícia, meio período. 2. Cuidar de Amanda, tardes e fins de semana. 3. Voluntariado na ONG, 2 vezes por semana. Na ONG, ela ajudava mulheres a denunciarem abusos, ensinava como juntar provas, como se proteger, como recomeçar. Você me salvou, disse uma mulher numa das reuniões. Eu via meu marido desviando o dinheiro da empresa. Tinha medo de denunciar, mas depois de ouvir sua história, tive coragem. Júlia percebeu que sua experiência não tinha sido só para ela. Era para ajudar outras pessoas. Um dia, Júlia estava na ONG quando uma mulher entrou, nervosa, olhando para trás toda hora. Posso ajudar? Júlia perguntou. Meu marido, ele me ameaça. Diz que se eu sair de casa, ele mata nossos filhos. O coração de Júlia apertou. Ela conhecia aquele medo. Você está segura agora. Aqui ninguém te machuca. Júlia segurou a mão dela. Me conta tudo. A mulher, que se chamava Fernanda, contou uma história dolorosamente familiar. Marido controlador, violência psicológica, ameaças, isolamento. Eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro. Ele controla tudo. A gente vai te ajudar, tem abrigo para você e seus filhos, tem assistência jurídica, tem psicólogos e tem esperança. Fernanda chorou. Por que você faz isso? Por que ajuda gente que nem conhece? Porque alguém me ajudou quando eu precisei. E agora é minha vez de ajudar. 6 meses depois, Júlia estava na formatura. Não dela, de Fernanda. A mulher tinha conseguido divórcio, tinha conseguido emprego, tinha recomeçado a vida. Obrigada, Júlia. Você me salvou. Júlia abraçou ela. Você se salvou. Eu só mostrei o caminho. Naquela noite, Júlia voltou para a mansão cansada, mas feliz. Amanda correu para abraçar ela. Tia Ju, olha o que eu desenhei. Era um desenho da família. Júlia, Patrícia, Amanda, Thor, Márcia, a sobrinha. Todos juntos, todos sorrindo. Essa é nossa família, Amanda disse orgulhosa. A família mais linda do mundo, Júlia disse beijando a testa dela. Patrícia apareceu na sala. Júlia, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Júlia franziu a testa. Quem? É surpresa. Vem. Na sala estava uma mulher, cabelos grisalhos, olhos gentis, segurando um envelope. Júlia Santos? Sim. Meu nome é doutora Isabela Ferreira. Sou presidente da Fundação Brasileira de Proteção à Mulher. Vi sua história. Vi seu trabalho na ONG e vim te oferecer algo. Ela entregou o envelope. Júlia abriu. Dentro tinha um contrato. Queremos que você seja nossa embaixadora nacional. Vai viajar o Brasil dando palestras, contando sua história, inspirando mulheres a denunciarem abusos. Júlia ficou sem palavras. O salário é bom. Você vai poder manter seu trabalho aqui e fazer isso também. E vai salvar vidas. Centenas, talvez milhares. Júlia olhou para Patrícia, para Amanda. Elas acenavam. Aceita! Eu aceito. 2 anos se passaram. Júlia tinha viajado 15 estados, dado 47 palestras, ajudado mais de 200 mulheres a denunciarem abusos. Sua história tinha virado livro. A babá que salvou uma família, vendeu 100.000 cópias. Mas o mais importante, Amanda estava bem, feliz, saudável. Tia Ju, quando eu crescer, quero ser que nem você, Amanda disse num dia. Como assim, princesa? Quero salvar pessoas, que nem você salvou a gente. Júlia abraçou ela. Você já salva pessoas só de existir. Patrícia entrou na sala com champanhe. Temos que comemorar. Comemorar o quê? A empresa fechou no lucro pela primeira vez em 3 anos. A gente conseguiu. Limpamos toda a bagunça do Roberto e ainda crescemos. Elas brindaram. Júlia, Patrícia, Amanda com suco, Márcia, Thor latindo feliz. Para a família, Patrícia ergueu a taça. Para a justiça, Júlia ergueu a dela. Para amor, Amanda gritou. E ali naquela sala, 3 mulheres que tinham sido quase destruídas por um homem cruel estavam reconstruídas, mais fortes, mais unidas. A vingança não precisou.
A justiça tinha sido suficiente. Capítulo 6. O retorno da ameaça. 3 anos haviam se passado desde a prisão de Roberto. Júlia estava no escritório da fundação preparando uma palestra quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Júlia Santos? Uma voz masculina, séria. Sim, quem fala? Delegado Marcelo Tavares, da penitenciária de Tremembé. Preciso informá-la de algo urgente. Roberto Almeida fugiu da prisão hoje de manhã. O mundo de Júlia parou. Como assim? Fugiu? Houve uma rebelião planejada. 3 presos fugiram. Roberto foi um deles. Já emitimos mandado de recaptura, mas precisamos alertar as possíveis vítimas. A senhora, Patrícia Almeida e a menor Amanda estão em risco. Júlia deixou o telefone cair. Suas mãos tremiam tanto que não conseguiu segurá-lo. Júlia, está me ouvindo? Ela pegou o telefone de volta. Ele pode vir atrás da gente? É uma possibilidade. Por isso estamos oferecendo proteção policial imediata. Onde a senhora está agora? No escritório da Fundação, Avenida Paulista. Fica aí. Uma viatura está indo buscar você. Não saia sozinha. Júlia desligou e imediatamente ligou para Patrícia. Alô, Patrícia, o Roberto fugiu da prisão. Silêncio do outro lado. Depois, a voz tremendo. O quê? Quando? Hoje de manhã. A polícia disse que estamos em risco. Onde está a Amanda? Na escola. Meu Deus, Júlia, a Amanda. Eu vou buscá-la. Fica em casa, tranca tudo, não abre para ninguém. Estou indo. Júlia pegou a bolsa e saiu correndo. No elevador, ligou para a escola. Colégio Santa Maria, bom dia. Aqui é Júlia Santos, responsável legal pela Amanda Almeida. Preciso que coloquem a escola em alerta máximo. O pai dela fugiu da prisão e pode tentar buscá-la. Meu Deus! Vou avisar a direção imediatamente. Júlia saiu do prédio. A viatura da polícia já estava lá. Júlia Santos? Perguntou o policial. Sim, preciso buscar uma criança na escola. Agora! Entre. Vamos com sirene. A viagem de 15 minutos pareceu uma eternidade. Júlia olhava pela janela, procurando Roberto em cada esquina, em cada carro, em cada pessoa. Ele é perigoso? Perguntou o policial. Muito. Ele tentou matar a ex-esposa, ameaçou todo mundo com arma e agora deve estar desesperado. Chegaram na escola. Júlia saiu correndo. A diretora já estava na porta com Amanda. Tia Ju! A menina correu e se jogou nos braços dela. Tá tudo bem, princesa. Vamos para casa. Porque tem polícia? É só segurança, nada demais. Mas Amanda tinha 8 anos agora. Não era mais bobinha. É por causa do meu pai, né? Júlia não mentiu. Sim, mas a gente vai ficar bem, prometo. Na mansão, 2 viaturas faziam guarda. Patrícia estava na sala, pálida, andando de um lado para o outro. Amanda! Ela abraçou a filha com desespero. Graças a Deus. Mãe, o pai fugiu? Patrícia olhou para Júlia. Júlia acenou. Fala a verdade. Sim, meu amor, mas ele não vai chegar perto de você. Tem polícia protegendo a gente. Ele é mau, né? Ele fez coisas muito ruins e está pagando por isso. Amanda abraçou a mãe. Eu tenho medo dele. Eu também, Patrícia admitiu. Mas juntas, a gente é mais forte. 2 dias se passaram. Nenhuma notícia de Roberto. A casa estava em lockdown. Ninguém entrava, ninguém saía. Policiais na frente, policiais nos fundos. Amanda não foi à escola. Ficava grudada em Júlia o tempo todo. Tia Ju conta uma história. Qual você quer ouvir? A da babá corajosa que salvou a família. Júlia sorriu. Era a história favorita de Amanda. Sua própria história. Era uma vez uma babá que amava muito uma menininha. Foi quando ouviram. Vidro quebrando. Nos fundos da casa. Júlia pegou Amanda no colo. Fica quietinha. Patrícia correu para a sala. O que foi isso? Os policiais já estavam se movimentando. Alguém invadiu pelos fundos. Fiquem dentro da casa. Thor, o Golden Retriever, latia desesperado no quintal. É ele, Júlia sussurrou. É o Roberto. Patrícia trancou todas as portas. Fechou cortinas. Apagou luzes. Subam para o quarto do pânico, um policial ordenou.
Agora! Elas subiram correndo. O quarto do pânico era um cômodo secreto no segundo andar. Porta de aço, câmeras, telefone direto para a polícia. Patrícia digitou o código. A porta se abriu. Elas entraram, trancaram. Tá tudo bem, Amanda. A gente tá segura aqui, Júlia disse, mas seu coração batia tão forte que doía. Pelos monitores de segurança, elas viram Roberto no quintal, sujo, barbudo, roupas rasgadas, mas com algo na mão, uma arma. Meu Deus, e Patrícia cobriu a boca. Roberto avançava em direção à casa. Os policiais gritavam, para, solta a arma. Mas ele não parava. Um tiro ecoou, depois outro. Amanda gritou. Júlia cobriu os ouvidos dela. Não olha, princesa, não olha. No monitor, Roberto tinha sido atingido na perna. Caiu no chão. 4 policiais avançaram. Algemaram ele. Desarmaram. Alvo neutralizado. A voz veio pelo rádio. Repito, alvo neutralizado. Ele está vivo. Ferido, mas vivo. Patrícia desabou no chão, chorando. Acabou, Júlia disse, tremendo. Acabou de verdade agora. No hospital, sob guarda policial, Roberto era operado. A bala tinha atingido o fêmur. Não era fatal, mas doloroso. Quando acordou da anestesia, estava algemado à cama. O delegado Tavares estava ao lado. Roberto Almeida, você vai responder por fuga de presídio, invasão, porte ilegal de arma, tentativa de sequestro. Sua pena vai aumentar no mínimo mais 15 anos. Roberto virou o rosto. Eu só queria ver minha filha. Você tentou invadir a casa com uma arma. Isso não é visita. Ela é minha filha. Você perdeu esse direito quando tentou matar a mãe dela. O delegado se inclinou. Você vai apodrecer na prisão, dessa vez em segurança máxima, sem chances de fuga. Roberto fechou os olhos e pela primeira vez em anos chorou. Mas não era arrependimento, era raiva. Raiva de ter perdido tudo. Uma semana depois, vida voltando ao normal. Roberto estava de volta à prisão, agora em regime de segurança máxima, solitária, sem chances de fuga. Amanda voltou para a escola, mas com segurança. Um segurança particular acompanhava ela discretamente. Júlia voltou ao trabalho na fundação. Mas algo tinha mudado nela. Eu não quero mais viver com medo, ela disse para Patrícia. Não quero que Amanda cresça com medo. O que você sugere? Que a gente viva, de verdade, que a gente viaje, conheça lugares, faça coisas, que a gente não deixe o Roberto, mesmo preso, controlar nossa vida. Patrícia pensou. Depois sorriu. Você tem razão. Vamos fazer uma viagem. Às 3, para onde você quiser. Disney! Amanda gritou da sala. Estava ouvindo tudo. Júlia riu. Disney então. 2 meses depois, Júlia, Patrícia e Amanda estavam em Orlando. No castelo da Cinderela, Amanda tirou foto com a princesa. Tia Ju, olha, a Cinderela. Ela é linda, né, princesa? Mas você é mais linda e mais corajosa. Júlia abraçou a menina. Você que me faz ser corajosa. Naquela noite no hotel, Amanda já dormia. Júlia e Patrícia tomavam vinho na varanda do quarto. Obrigada, Patrícia disse de repente. Por quê? Por tudo, por não ter desistido, por ter salvado a gente, por ter ficado mesmo quando tudo estava difícil. Vocês são minha família. Família não desiste. Júlia, eu quero te perguntar uma coisa, e pode dizer não. Fala. Você quer adotar a Amanda legalmente? Ser mãe dela oficialmente? Junto comigo? Júlia ficou sem palavras. Você está falando sério? Completamente. Ela te chama de mãe. Você cuida dela como mãe. Você é mãe dela. Só falta o papel. Lágrimas desceram pelo rosto de Júlia. Eu adoraria. Mais que tudo. Então vamos fazer. Quando voltarmos para o Brasil, a gente entra com o processo. Elas brindaram. Ali, a quilômetros do Brasil, 2 mulheres que tinham sido destruídas por um homem cruel estavam reconstruindo não só suas vidas, mas criando uma nova família. Uma família de verdade, baseada em amor, não em sangue. Capítulo 7. Recomeços e Justiça. 5 anos depois. Júlia estava no cartório ao lado de Patrícia. Na frente delas, a juíza segurava os documentos finais.
Com os poderes que me foram conferidos, declaro concluído o processo de adoção. Júlia Santos agora é oficialmente mãe legal de Amanda Almeida Santos. Amanda, agora com 13 anos, pulou da cadeira e abraçou Júlia. Mamãe Ju. Era a primeira vez que chamava ela assim oficialmente. Mamãe. Júlia chorou. Patrícia chorou. Até a juíza limpou uma lágrima discreta. Parabéns às duas mães. A juíza sorriu. Amanda é uma menina de sorte. Do lado de fora do cartório, Thor esperava pacientemente na coleira. O Golden Retriever tinha 8 anos agora, alguns fios brancos no focinho, mas ainda cheio de energia. Thor, olha, agora a tia Ju é minha mãe de verdade. Amanda se ajoelhou e abraçou o cachorro. Thor abanou o rabo com força, lambendo o rosto da menina. Naquela noite, houve festa na mansão. Não só Júlia, Patrícia e Amanda. Márcia estava lá com a família. Viviane com os gêmeos, agora adolescentes de 13 anos também. Doutor Felipe, doutora Renata, doutora Helena, todos que tinham ajudado naquela jornada. Um brinde! Patrícia ergueu a taça. A Júlia, a melhor babá que se tornou a melhor mãe. A mamãe Ju! Todos gritaram. Amanda estava radiante. Dividia o tempo entre abraçar Júlia e brincar com os meio-irmãos. É estranho, um dos gêmeos, Lucas, disse para Amanda. A gente tem o mesmo pai, mas você teve uma vida tão diferente da nossa. É porque vocês tiveram sorte, Amanda respondeu com maturidade. Não cresceram perto dele. Você tem medo dele ainda? Não. Tenho duas mães incríveis, uma família enorme e Thor. Não sobra espaço para medo. Na segunda-feira, Júlia estava na fundação quando recebeu um e-mail inesperado. Assunto: convite para TEDx São Paulo. Prezada Júlia Santos, gostaríamos de convidá-la para ser palestrante no TEDx São Paulo. Sua história de coragem, justiça e reconstrução familiar inspira milhões. O tema seria: quando fazer o certo é a única escolha. Júlia releu 3 vezes. TEDx, o palco dos maiores pensadores do mundo. Ela aceitou. 2 meses depois, Júlia estava no palco do teatro, luz vermelha do TEDx atrás dela, 2.000 pessoas na plateia. Amanda e Patrícia estavam na primeira fila. Meu nome é Júlia Santos, ela começou, a voz firme. E há 6 anos eu era uma babá desempregada, humilhada, sem esperança. Hoje sou mãe, empresária, ativista e quero contar como cheguei aqui. Ela contou tudo. O envenenamento do Thor, o pendrive, as provas, o confronto, a prisão, a fuga, a reconstrução. Muita gente me pergunta, como você teve coragem? Eu respondo, não tive. Tive medo, muito medo, mas fiz mesmo assim, porque coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar do medo. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Roberto Almeida hoje cumpre 40 anos de prisão. Nunca mais vai sair. Mas sabe o que eu sinto? Não ódio, não vingança. Sinto paz, porque justiça foi feita. E a família que ele tentou destruir está mais forte que nunca. Júlia apontou para Amanda e Patrícia. Ali estão minhas 2 razões. Minha filha, minha melhor amiga, minha família. Amanda acenou, chorando. Se você está passando por algo difícil agora, se alguém está te ameaçando, te controlando, te destruindo, saiba que tem saída, tem justiça, tem recomeço. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa ter coragem de fazer o certo. Aplausos explodiram. Standing ovation. 2. E 0 pessoas de pé. 3 meses depois, Júlia recebeu outra notícia. Mamãe Ju, você tá na lista da Forbes. Amanda gritou mostrando o celular. Como assim? 100 mulheres mais inspiradoras do Brasil. Você tá lá, número 23. Júlia não acreditava. Ela, que tinha sido demitida injustamente, humilhada publicamente, estava numa lista com empresárias, cientistas, ativistas. Isso é loucura, ela disse. Não é loucura, é merecido, Patrícia corrigiu. Você mudou vidas, Júlia, incluindo a minha. 1 ano depois, num sábado de sol, havia uma festa diferente na mansão.
Não era aniversário, não era formatura, era celebração de vida. Thor tinha completado 9 anos e Júlia tinha completado 10 anos trabalhando com proteção a mulheres. Mais de 2.000 mulheres ajudadas nesse período. Mamãe, posso falar uma coisa? Amanda, agora com 14 anos, se aproximou. Sempre, meu amor. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Quero ajudar pessoas. Quero lutar por justiça. Júlia abraçou a filha. Você já faz isso só de existir. Você me inspira todo dia. Eu te amo, mamãe. Eu te amo mais, princesa. Patrícia se juntou ao abraço. Thor também, empurrando o focinho no meio das 3. E ali, no jardim daquela mansão que um dia foi palco de mentiras e crimes, agora era lar de amor, verdade e reconstrução. Fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A justiça pode demorar, mas quando chega, reconstrói não só vidas, mas famílias inteiras. O mal pode ser poderoso, mas o bem, quando persistente, sempre vence. E às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a família de sangue. Nunca desista da justiça, nunca desista do amor. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam histórias reais de coragem e justiça. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima história.